Boa tarde, gente. Hoje é o nosso primeiro bate-papo de muitos que nós vamos fazer aí pela frente. Eu sou uma das integrantes das Filhas do Vento.com. Se quem não conhece e estiver compartilhando com uma amiga, a gente tem o maior prazer de receber vocês no Facebook, no Instagram e futuramente nós vamos ter um site que está sendo preparado com muito carinho. Não sei se eu falei meu nome, mas eu sou a Adriana e este bate-papo é sobre as mulheres. As mulheres, o início, o meio e espero que não tenha um fim, né? A gente acha que termina com a morte, mas na verdade não termina. E eu vou passar a palavra para a Gabi, é uma das nossas convidadas, e o bate-papo é Filhas do Vento e convidadas. Como nós teremos outros temas, então vai ser aberto a algumas pessoas, até a gente pegar a prática de ter várias pessoas participando. Nós estamos tendo a ajuda da Suelen, que também é uma convidada, e futuramente nós vamos estar conseguindo dirigir o nosso carro. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a Gabi, que é uma convidada muito querida e futura parceira nossa. Nós esperamos, já foi feito o convite, espero que ela aceite e estaremos juntas aí, tá bom? Obrigada, vou passar para a Gabi. Oi, meninas! Olá, gente! Primeiramente, obrigada pelo convite. Adriana, obrigada pelas palavras. Eu sempre vou estar aqui como parceira de vocês, como pessoa, principalmente, sou já parceira de todas vocês. Quero me apresentar, eu sou a Gabriele, sou filha da Andrea, que é uma das Filhas do Vento. Acho que elas sentiram que esse convite se estendia a mim para representar talvez uma classe de mulheres que é mãe solo, que tenta lutar para sobreviver nessa dinâmica hoje e que tem uma figura de uma mulher forte, talvez. Não que eu seja uma mulher forte, mas eu sou uma mulher que luta, como a maioria de nós mulheres, para sustentar a casa, para tentar ter individualidade, para tentar ter identidade. E a Adriana começou a abrir o programa já falando de uma coisa que eu acho muito interessante, ela diz sobre transcender, né? Então, independente da nossa vida, quando essa vida cessa ou não, nós, como mulheres, devemos transcender, que é uma das questões que as mulheres se limitam bastante, que é entendido muitas vezes. Eu não sei nem se o tema mudou, o tema da conversa vocês tinham me falado ontem, seria de gata borralheira para Mulher Maravilha ainda, gente? Sim ou não? Não? Pode ser, tá valendo, pode ser, Bom, pode ser. Eu estou tocando nesse assunto porque o que eu vejo das mulheres é justamente isso, né? Ou nós somos a gata borralheira, que eu, Gabriele, pessoalmente, desculpem minha ignorância, entendo o contexto, mas não me aprofundo muito nisso, entendo muito superficialmente o que significa uma gata borralheira. Mas a Mulher Maravilha já é muito mais, nossa, que mulher forte, que mulher que nos representa. Mas ela, entre os super-heróis, ela é um destaque por ser mulher, né? Então, ela se destaca justamente por ser mulher. E se destaca entre as outras mulheres por ser uma super-heroína. Então, ou nós somos representadas como um peixinho fora d'água, literalmente, com esse destaque de ser muito pontual ali, e esse ser o maior destaque, ser mulher e estar no meio, um meio masculino, ou por nos destacarmos nesse meio masculino, que é onde eles detêm a maior parte do poder social, profissional, ou como sendo a Mary Jane, que é a companheira de alguém importante, né? Então, a maioria de nós, mulheres, a gente entende o poder através do poder masculino. Então, quando nós nos aproximamos de um homem poderoso, a gente se sente mais poderosa. E quando nós passamos esse estágio, que é o estágio de submissão, muitas vezes, e nós vamos aí como mulheres independentes, isso acontece sozinha, né? Que a grande luta geralmente é essa mesmo. Eu não sou uma feminista, eu quero deixar isso muito claro, mas não porque eu não concorde, mas porque eu não tenho capacidade técnica para defender isso. Então, eu não sou uma feminista porque eu não tenho muito conteúdo, mas eu, na pele de mulher, entendo que é justamente esse o problema. E vou dizer por quê, apesar de conhecer superficialmente um pouco do feminismo, e tentar representar uma mulher forte, justamente sendo essa mulher independente, que a gente começa a questionar, tá, então por que não é feminista? Não sou feminista porque as nossas lutas acontecem individualmente, geralmente,
né? Então, é exatamente ser a mulher independente, quando a gente deveria transcender como gênero, todas juntas. É assim que nós vamos crescer, desenvolvendo políticas, não lutando na nossa individualidade, porque isso não transcende a mulher em si. Então, é na luta da coletividade em que a mulher transcende. E uma coisa que eu acho muito importante dizer, eu como mãe, solo, como mulher branca, classe média, não represento todas as mulheres, né? Então, apesar de ser mulher, eu não represento todas as mulheres. Isso é muito importante dizer. Eu não posso dizer como é estar na pele de uma mulher negra da periferia. Eu não posso entender como é estar na pele de uma mulher que fez escolhas diferentes, que fez escolhas por si só em permanecer numa situação talvez de submissão, ou como é fazer escolhas, ou como é ser uma mulher de classe alta, enfim. Então, nós não estamos todas em pé de igualdade, né? A nossa luta é sempre diferente, mas é importante pensar na exploração feminina. Então, quando a gente pensa no papel da mulher hoje, é justamente pensar sobre isso, sobre como nós somos exploradas até hoje. Então, eu faço escolhas, eu, Gabriele, faço escolhas, porque eu imagino assim, basicamente... Meninas, tá dando para entender? O ritmo tá bom? Tá? Então, ok. Então, eu vejo assim, que no papel hoje como mulher, adoro ser mulher, amo ser mulher. Se eu pudesse, eu nasceria todas as minhas vidas como mulher, mas o que eu quero dizer é que eu gostaria de ter direitos, né? Eu gostaria de ter esses direitos adquiridos. Primeiro, não ter medo de andar à noite, sozinha, coisas do tipo. Eu gostaria, muito sinceramente, de não precisar desconstruir antes de construir, e é isso que eu entendo que é ser mulher. Em todos os cenários, eu vejo a desconstrução antes da construção. Então, nós sempre estamos atrás. Por isso que, para uma mulher chegar no mesmo grau de igualdade, mesmo tendo o mesmo potencial, às vezes, de um homem que se dedica tanto quanto ela, é muito difícil, porque as nossas possibilidades são muito diferentes, né? Então, desde sempre, as nossas possibilidades são muito diferentes. Vou dar um exemplo da minha vida prática. Sou divorciada, sou separada, na verdade, e tenho meu filho. Então, todos os dias de manhã, eu não conto só com a minha organização pessoal. Eu conto com a organização do meu cachorro doente, com a organização do meu filho. E, às vezes, quando eu estou prestes a sair, para não perder o horário, meu filho fala que ele precisa fazer cocô na hora de sair. Então, isso já me atrasa. Isso já me põe atrás, né? Um pé atrás. Então, na hora de sair do meu trabalho, eu não tenho direito, muitas vezes, de quebrar o carro. Já aconteceu do meu carro quebrar. Mas eu tenho que correr para buscar meu filho na escola. Então, já aconteceu de estacionar meu carro no viaduto para ir buscar meu filho a pé, para dar tempo de pegá-lo quando meu carro quebrou. Então, além de ser mãe solo, eu também não tenho rede de apoio, que isso conta muito, por isso que também é diferente, eu não posso falar em nome de todas as mães solos. Mas eu me vejo como mulher em grandes marcos, assim. Como disse Simone de Beauvoir, por exemplo, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E como psicóloga, não estou aqui falando como psicóloga, mas sou, então, falando como sujeito, e isso eu entendo como algo que se põe na prática, que a essência torna-se, a essência precede a existência precede a essência. Isso significa que primeiro nós existimos, depois nós atribuímos sentido e significado para a nossa existência. Então, olhando por esse cenário das peculiaridades da minha maternidade, do jeito de ser mulher, eu tenho várias construções nesse feminino. A primeira como pessoa, né? A primeira como pessoa, como indivíduo mesmo, antes de ser mãe. E eu entendia o meu lado feminino, o meu lado mulher, muito diferente do que eu compreendo hoje como mãe. Isso me trouxe várias limitações que simplesmente por ser mulher eu carrego sozinha. Coisas que antes de ser mãe eu não entendia tão bem, né? Eu sofri outras coisas, assédio sexual, ter que deixar trabalho por conta disso, muitas vezes. Mas antes de ser mãe eu não entendia completamente como funcionava ser mulher. E hoje eu entendo isso de uma forma muito profunda, tanto biológica, como isso se manifesta no corpo, quanto o fato de que nós somos exploradas até o fim. Nós somos exploradas na nossa maternidade. Já nasce aí que a ingressão da mulher no mercado de trabalho veio através da exploração.
né? Na Revolução Industrial, quando se precisava de mão de obra barata, então vamos trazer as mulheres. E isso se dá até hoje, né? Eu, por exemplo, pelo fato de eu ser mulher, não é uma escolha minha, não ter uma relação com meu filho mais equilibrada em termos de dedicação à maternidade. O que eu quero dizer que não é escolha minha é que eu faço tudo e qualquer coisa pelo meu filho, mas eu não gostaria de deixar de ser indivíduo por isso. E é o que acontece. Na prática, acontece isso, né? Eu quero estudar, eu não posso. Eu preciso me dedicar mais ao meu trabalho, que também não posso. Às vezes eu vou responder, eu sou autônoma, então eu vou responder um paciente, eu estou com meu filho ao lado, fazendo às vezes manha, às vezes pedindo minha atenção. Então, tudo isso me coloca num olhar de ser mulher como, poxa vida, para onde eu corro? E essa é a parte mais desesperadora, porque é o que se diz, nós adquirimos muitos direitos, né, através da lei, mas isso acontece na teoria. Na prática, isso não funciona. Então, para onde eu corro? E a gente deveria correr para outras mulheres também, que estão na nossa posição. E aí se questiona muito, por que as mulheres não são unidas? Né? Por que as mulheres não transcendem? Então, nós temos aí, acho que o direito ao voto, se eu não me engano, foi na década de 30, né, que aqui no Brasil, que as mulheres puderam passar a votar. E, ai, que som gostoso. É da Adriana, né? Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu estou esperando você concluir. Enfim, mas o que eu quis dizer nesse cenário, só para fechar, para também dar a palavra para a Adri, é que nós tentamos nos desenvolver, tentamos adquirir direitos, mas somos ainda completamente separadas, isso é muito pulverizado. Essa questão de fala, esse espaço de fala, eu me senti muito honrada quando houve o convite, um pouco assustada, porque eu não gosto muito de exposição, não gosto muito de falar em público, estou um pouco nervosa, então provavelmente vai ser deixar bem aquém do que eu gostaria de dizer. E ainda mais para representar as mulheres, porque eu gostaria muito sinceramente que a nossa vida na prática fosse muito melhor. Mas posso dizer que, apesar do isolamento, eu posso dizer que, inclusive, a própria exploração é o que nos separa. Porque enquanto eu estou sendo explorada, enquanto eu estou sendo ilhada com isso, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para pensar em políticas. Eu não tenho tempo para me unir de outras mulheres. Eu não tenho tempo de acolher outras mulheres. E muitas vezes não me falta interesse em buscar esse acolhimento, né? De olhar para as mulheres que estão no meu entorno, vamos se ajudar mutuamente? Eu preciso de vocês precisam também, né, de mim. E eu quero, mas o que me falta? Tempo. Porque depois que eu termino de trabalhar, depois que eu cuidei do meu filho, depois que eu cuidei do meu cachorro, depois que muitas vezes a gente cuida dos avós, do restante da família, porque esse também é um cuidado muito atribuído à mulher, né? A gente volta para casa e tem que lavar roupa, limpar, guardar, passar, cozinhar. E que tempo que sobra para eu olhar para outras mulheres e dizer, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui, vocês estão aí. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, vamos reagir. Chega de ser explorada em todos os aspectos, chega de ser tratada como um objeto, né? Então, eu gostaria de simplesmente um dia acordar e falar, poxa, o que eu quero para minha vida? Ainda mais eu que sou uma pessoa muito ativa. Tomo muita iniciativa, mas eu não posso, porque toda a minha energia ela é voltada para o essencial, de várias outras pessoas que dependem de mim. A minha necessidade fica para trás. E muitas vezes eu não posso exercer a minha individualidade por conta disso, em nome dos cuidados com o outro, em nome, muitas vezes, da humilhação que isso traz, porque é muito humilhante você ter que olhar para alguém que seria tão responsável quanto você por esses cuidados e dizer, olha, não é justo que você possa trabalhar e eu não posso no meio de uma pandemia, só porque as escolas fecharam. Isso não é justo. Isso é humilhante. Isso é triste. Isso é muito triste, né? Então, veja bem, até o próprio cenário da pandemia não foi pensado para as mulheres. Quantas como eu, que são autônomas, quantas como eu, que todos os cuidados, o sustento da família é centralizado nela, que não puderam ir trabalhar, né? Então, sim, nós temos muito que comemorar, e eu acho que isso é uma das coisas que mais eu reforço. Às vezes eu penso, poxa vida, eu tenho 30 anos,
E eu estou muito distante de alcançar o que eu gostaria, alguns anos atrás, o que eu me projetei para essa década da minha vida. Eu estou muito distante disso. E isso me traz muita dor. E não é falta de luta, isso eu tenho certeza. Não é falta de iniciativas, também eu tenho certeza. E eu fico pensando, poxa vida, que injusto da minha parte, né? Tantas mulheres não tinham direito a escolher quem iam casar. Quantas mulheres não tinham direito de votar, de escolher suas roupas, de escolher se iam andar com a cara pintada ou não. E, de repente, eu estou aqui e ainda tenho essa liberdade. Eu não posso reclamar, eu devo isso a elas, né? E dependendo de como eu tratar a minha feminilidade hoje, o fato de eu ser mulher, amanhã outras mulheres vão dar um passo um pouco mais à frente. Mas a gente não pode se esquecer que a gente não vai atingir nada se a gente fizer tudo sozinha. Se a gente centralizar tudo em nós e ser simplesmente uma mulher independente. Não é só isso que a gente tem que ser. Todas as nossas batalhas, elas têm que transcender, inclusive, a nossa vida. Inclusive as gerações, né? E transcender como nós transcendemos essas mulheres que lutaram por nós no passado, para que hoje a gente estivesse aqui, cada uma à sua maneira, vivendo a sua vida e podendo falar como é que é ser mulher num papel de sujeito, porque isso já não é tão linear como antes, né? Então, é isso, meninas, obrigada. A gente que te agradece. Na verdade, eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu, né? E hoje, vivendo nessa época hoje, nesse exato momento, tanto de pandemia quanto de tecnologia, que está sendo possível esse nosso bate-papo, que se não fosse a inteligência humana, nós não íamos ter essa ferramenta, né, para proporcionar esse tipo de conversa, esse tipo de evento, vamos colocar assim, né? E outra coisa que você disse que eu acho muito importante, tudo que tem hoje, a gente tem que olhar para a ancestralidade, né? Elas que vieram antes, o que elas vieram abrindo picada, quem não sabe o que é abrir picada, é abrindo caminho, tirando os obstáculos, tirando pedras, tirando troncos. Estou falando no sentido figurado, mas acredito que está todo mundo entendendo. E aí chegamos nessa época de hoje, uma época que a gente consegue ainda falar, consegue manifestar o nosso sentimento. Teve um momento que você comentou sobre a união, né? Que existe muita desunião entre as mulheres. Eu acho que é entre a raça humana, porque as pessoas elas pensam em blocos, né? Cada uma tem um tipo de pensamento, cada uma tem um tipo de ideia, cada uma tem uma preferência, cada uma tem uma escolha política que não é porque uma de vocês pensa diferente da minha política que eu vou discutir. Eu tenho que ter um estado de consciência que permita que eu conviva em harmonia com você, independente de qualquer escolha que você faça que não me agrade. Porque eu não estou em busca de que você escolha o que me agrade, eu estou em busca da minha essência conviver com a sua em perfeita harmonia. Então, eu acho que a mulher ela é muito voltada para isso, porque ela tem tentáculos, né? Ela consegue abranger coisas que às vezes tem homens que têm. Existem homens que têm esse tipo de comportamento, existem homens que, quando a mulher chega, a roupa está lavada, a comida está feita, é difícil, mas não é impossível. Então, a gente já pode começar a plasmar que não é o direito do homem, o direito da mulher, é o direito do ser humano. Vamos conviver em harmonia, mas eu te ajudo e você me ajuda. Vamos compartilhar a nossa vida, já que nós escolhemos ter uma vida em comum. Então, eu acho que isso seria super interessante. Eu vou passar para a Andréia e aí a gente continua com esse bate-papo. Muito obrigada, Gabi, adorei. E a gente continua. Cadê a Andréia? Andréia? Estou aqui. Muito bem falado, Gabi. Muito bem introduzido, Adri. Eu estava aqui ouvindo e fiquei pensando, né? E a gente vai olhando para trás, né? Eu estou aqui na terra dos meus avós e às vezes eu vejo aqui na televisão
cenas de lá do norte, de onde a minha avó morava, na época que ela morava, casas de pedra, sem aquecimento. Gente, o frio que eu passo aqui, com 2 aquecedores ligados no meio da sala, roupa, é ridículo perto do frio que uma pessoa pode passar aqui sem sistema de aquecimento. Aí, todas as vezes que eu vejo isso, a primeira coisa que eu me remeto é, poxa, a minha avó passou por isso. Ela sobreviveu a isso. E antes dela, alguém sobreviveu a coisa ainda pior. E a vida chegou até mim através de toda a dificuldade de toda essa gente que veio antes de mim. A história da minha mãe talvez não seja bonita para mim, talvez não seja bonita para ela, mas para quem veio antes dela, ela talvez seja uma privilegiada. E assim tem sido, né? Agora, parece que nós chegamos num ponto que não está sendo um pouquinho melhor para a geração que está vindo depois de nós. É isso que está me preocupando, é isso que eu tenho me perguntado. Principalmente porque eu percebo muitas coisas a nível sistêmico. O que eu tenho visto é que as mulheres só estão sufocando, cada dia mais, sufocando. E, por exemplo, antigamente você tinha 7 filhos, não tinha o direito de escolher qual ia ser sua profissão, porque a sua profissão ia ser cozinhar, lavar, passar e olhar seus 7 filhos, se tudo corresse bem e todos sobrevivessem. Então, naquela época, as outras mulheres com quem você podia contar estavam no mesmo barco. Então, nenhuma tinha um compromisso legal de horário, de relógio, de conta para pagar. As contas eram pagas. As mulheres não precisavam pensar nisso. E muitas ainda não precisam pensar nisso. E hoje em dia você vê, eu vejo alunas minhas que falam, mas teacher, como eu vou casar? Se eu casar, eu também não posso ter filho tão cedo. E são pessoas que já estão com 30 ou mais. Por quê? Porque a situação foi chegando num ponto que eu não sei se eu chamo isso de evolução ou não, mas a situação foi chegando num ponto de acúmulo. Então, eu vejo meio que nem um gráfico, sabe? O negócio veio, chegou até aqui e não tem mais como... Eu não vejo hoje, se as coisas, as atitudes, os movimentos das pessoas não mudarem, eu não vejo como isso vai mudar, como disse a Gabi, como que nós vamos transcender isso para a próxima geração? O que vai ficar para eles, né? O que vai ficar para essas meninas de agora? Porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer com as próximas gerações criadas no tablet, dentro de casa, não brincam na rua, não tem as experiências que a Gabi teve, que nós tivemos, com toda certeza, não vão ter essas oportunidades. E provavelmente as mães da Gabi, da geração da Gabi e da Gabi para baixo, serão mães que provavelmente não vão ter rede de apoio, porque antigamente ainda as pessoas tinham uma aposentadoria, podiam contar com isso e olhar os netinhos. Hoje em dia, se as pessoas têm uma aposentadoria, alguma coisa elas têm que fazer para que o dinheiro da aposentadoria seja para algum custeio da própria vida, da própria existência. Então, eu estou falando muito de forma prática, né, do dia a dia, do que sobrou dessa realidade para nós, e como que nós conseguimos transformar isso, né? Porque essa é a verdade, foi assim que chegou. Um dia, as mulheres participaram, sobraram as mulheres, né, no pós-guerra, e elas se viram diante da falta de homem, da falta de mão de obra, e como diz a Gabi, foram todas chamadas para trabalhar, porque ou elas iam, ou as famílias iam morrer de fome. Então, elas foram, e daí foi o advento da Revolução Industrial, e as mulheres começaram a pegar gosto, e gostaram de ser independentes e tudo. Muitas não tiveram escolha. E o que acontece? Depois disso tudo, votamos, e houve um movimento feminino e feminista. E eu acho que o feminista foi um pouco mais do que o feminino. O feminino parece estar meio embotado, porque ser feminina, né, só pintar unhas, cabelos, sabe? Não é só ficar bonitinha. Ser feminina é ser mulher, é aceitar o seu gen, né? Porque independente de qualquer coisa, independente da gente ser homossexual, heterossexual, bissexual, polissexual,
qualquer coisa do tipo, só existem dois caracteres, né? Só existem dois sexos. Ou você nasce homem ou você nasce mulher. E hoje nós estamos falando dos que nasceram mulher. Claro que é os que escolheram se tornar mulher. Mas sem o ônus de tudo que ser mulher hormonalmente também traz. Porque vocês duas, que já são mais ou menos da mesma idade que eu, a Adriana e a Perla, a gente sabe que, além de tudo esse processo que nós já vivemos, que a gente assiste, por exemplo, eu sinto uma frustração de não poder estar presente. Mas por que eu não posso estar presente? Porque eu não posso ser a rede de apoio. Não me justificando, mas classificando aqui a situação. Porque eu também sou a geração que não pode parar para olhar neto. Porque não dá. Ela não pode parar, eu não posso parar, e o que vier depois dela provavelmente não vai poder parar. E eu vejo esses alunos que falam, como eu vou casar? Como eu vou pagar um aluguel, pagar uma escola, ficar 4 meses, 6 meses em casa? Eu quero ver meu filho crescer. Então, é uma geração que a gente ainda não sabe o tanto de sensação de falta de familiares em volta, né? Porque o núcleo familiar, antigamente, ele podia até não ser maravilhoso, mas ele era presente. E hoje em dia, por uma questão dessa máquina, né, que se transformou a vida, o dia a dia das pessoas, as pessoas não se encontram, as pessoas não têm tempo. Quando tem tempo, não tem dinheiro. Ou seja, a dificuldade da convergência para as pessoas poderem se ajudar, ela é bem... A engrenagem é bem grande, são vários os fatores, né? Então, o que nós fizemos? Nós lutamos por igualdade, nós lutamos pelos mesmos direitos, e teve um dia que eu tive uma amiga que falou assim, maldita hora que queimaram o sutiã. E é verdade, às vezes eu sinto isso. Eu falo, poxa, que a gente tinha que mexer? Dava para dar uma melhoradinha? Dava, mas precisava querer competir, e eu acho que foi aí que a gente perdeu a mão, sabe? Muita mulher entrou na competição, e a hora que você entra na competição, para de existir exatamente o que a Gabi tinha dito, que as mulheres não se ajudam, até porque elas entraram na competição pelo macho, porque também é escasso, e para de existir a cooperação, como disse a Adriana aqui, de seres humanos, um pelo outro. Eu não posso reclamar, porque eu até às vezes acho minha roupa lavada, às vezes eu até acho minha comida feita, então, quanto a isso, eu não tenho muito o que reclamar de tudo que vocês disseram. É possível, sim, mas eu acho que depende muito de nós, da nossa postura, e, de uma forma geral, só colocando isso do ponto de vista relacionamentos, o que aconteceu com esse exagero do feminino, né, subjugando o masculino algumas vezes, porque a gente foi subjugada por anos e anos e anos. Tem partes da religião que diz que mulher não tinha alma. Estavam pesquisando se mulher tinha alma. Então, acho que, assim, diante de tudo isso, o que se vê hoje, até pelos processos sistêmicos, são relações disfuncionais. Marido que é pai da esposa, a esposa que é mãe do marido, casal que é irmão, porque tem relações disfuncionais antes, e quando dois capengas se juntam, vai dar sempre uma relação capenga. E agora eu queria que a Perla falasse alguma coisa do que foi para ela. A gente sabe que a Perla é uma estrangeira morando no Brasil, ela deve ter outras vivências de outro tipo de relação familiar. Fala, Perlinha. Assim como você, Andréia, você é uma das mulheres que partiram de seu país para ir para outro, né? Então, é muito notório o aspecto feminino, feminino não, da mulher, né? Nesse contingente de imigrantes que vieram, estou falando aqui no Brasil, né? Diretamente, trazendo cultura, trazendo toda essa história familiar. Bom, eu sou a mais velha do grupo, né? Então, eu sou casada há muitos anos, há décadas, né? Com o pai do meu filho.
Então, assim, eu venho de uma família tradicional, que já vinha de um grande tempo de casamento, né? Meu pai faleceu com quase 60 anos de casados, então já venho de épocas sou nascida em 62, então sou da época da virginidade, que, pelo amor de Deus, você não podia perder a virginidade, senão você ficava marcada, né? Que tinha prova de amor, você tinha que dar prova de amor, nossa, tinha que dar prova de amor. Aí você perdia a virginidade e cavava, já estava acabada a tua vida, né? Então, eu vejo assim, que né, no andar da carruagem, para mim, a mulher, ela tem várias coisas, né? A mulher começou nesse lado do feminismo, né? A tentou resgatar, não, querer ser o que o homem é, nessa competitividade. Então, ela acaba como que perdendo esse lado feminino dela, e se perde no meio do caminho. Aí vem aquela desconstrução que ela fala da família. Apesar que hoje a família, a gente não pode falar como a família sendo pai e mãe, né? Hoje a família tem vários tipos de família, né? Então, botando isso de lado, né? Mas, assim, se desconstrói tudo isso, né? E por outro lado, esse excesso do feminino que você falou, né? Esse excesso de mostrar que acaba se perdendo também esse lado, eu não digo que é moral, não vou entrar em detalhes, né? Mas eu acho que acaba aqui perdendo isso bem. E eu vejo assim, do meu lado, as mulheres que estão casadas, que vivem, que têm um relacionamento, mas que passaram por um processo de, meu Deus, eu estou me perdendo, e chuta o balde, né? E fala assim, agora eu quero ser eu mesma, que aconteceu comigo, né? E aí veio toda essa revolução, e daqui ficam, ao longo do tempo, né, naquele mesmo andar e não evoluíram, ou a forma delas, né? Então, eu sigo uma área, voltei para a faculdade, então eu quero seguir esse ritmo, essas mulheres que estão no envelhecimento ativo. Eu estou com 60 anos e eu quero continuar estando nesse patamar, nesse caminho da mulher que está em todas, assim, mas que não entra na competitividade, sabe? Que entra assim na evolução, sempre estando em prol da família. Eu sou muito família, então é meu ponto de vista, né? É que é um tema muito amplo. O fato da Gabi, eu entendo muito bem. Existe, eu não digo, assim, a união de mulheres que falta, mas existe uma série de projetos, de política. Eu não tenho que falar em política, não, mas eu vou falar do próprio, a ver se do próprio governo, instituições que ajudem, de uma certa forma, as mulheres e que melhorem essa ajuda, as mulheres que precisam de amparo. Precisa, tem, mas tem pouco. Então, acho que isso aí também deveria ser melhorado, né? Então, é isso aí, gente. Para mim, o Dia da Mulher, eu fico pensando na minha mãe, está aqui. Minha mãe está com 84 anos, ativa, zap, 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 né? Totalmente ligadona. E, ao mesmo tempo, vejo minha nora, que está prestes a se casarem, formar uma família, né? Então, eu vejo esse lado de querer continuar. Eu sou muito tradicional, né? Esse lado de Vênus em Capricórnio é muito tradicional, sabe? Mas, ao mesmo tempo, acho que a mulher, ela não pode se perder. Ela não pode se deixar de ser sempre a ela tem que ter o lado dela, a liberdade dela, a liberdade de ir e de vir, né? Posso fazer uma colocação? A mulher Pode. não deve esquecer a essência dela, não deve perder Exatamente dela. o que você está Exatamente. falando, o que veio para mim é isso. A Gabi quer falar alguma coisa. Exato. Pode falar, Gabi. Agora foi. Isso eu acho interessante falar.
um pouquinho sobre... Vou trazer um pouco da filosofia existencialista, por exemplo. Simone de Beauvoir, que é uma filósofa existencialista, ela tentava justamente entender, na obra dela Segundo Sexo, o que é representado como feminino e masculino. Todo mundo fala feminino, todo mundo fala masculino, mas o que é? Né? E quando eu dei justamente... e essa é uma parte que eu acho importante dizer, que, por exemplo, quando eu citei a frase de Sartre, que é um outro existencialista, filósofo, que ele traz justamente isso, a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Quer se dizer que nós, como pessoas, a gente já foi um chimpanzé, a gente vem evoluindo. Porque anteriormente, na antiguidade, por exemplo, o pensamento de Aristóteles, do que é a mulher. A mulher era como uma gestação que não foi perfeita. Ela não foi boa o bastante, então os órgãos não se desenvolveram para fora. Então, o que era a mulher? A mulher era um homem incompleto. Né? Isso vai mudando ao longo do tempo, mas por muito tempo a mulher foi entendida como um homem incompleto, né? Como um homem casto, enfim, que inveja o membro o pênis, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que, assim, com relação a feminino e masculino, isso é uma construção individual antes de qualquer coisa, porque não existe... A gente pode ficar discutindo horas. O que é a essência? A essência é muito subjetiva. A minha essência de ser mulher é com certeza diferente de cada uma de vocês. E isso não anula, a minha essência não vai anular a essência de nenhuma outra mulher. Ande ela como andar, fale ela como falar, goste dela do que gostar, né? Então, atribuir esse sentido e esse significado ao que é o feminino e o masculino é muito importante. O que a gente leva em consideração, principalmente, a parte biológica. O que é uma essência feminina, nesse caso, que antecede as nossas escolhas? Por exemplo, o processo de menstruar, os órgãos que nos representam no feminino, isso sim, né? Mas a construção da feminilidade, ela é individual para cada um. Isso é importante a gente pensar, porque senão é como se a gente anulasse a feminilidade de mulheres, a gente anulasse o fato de serem mulheres, aquelas que não representam essa figura que justamente nos determina e não nos liberta. E o mais importante é pensar em libertação, que é isso que nós queremos. Eu não estou falando de libertinagem, eu estou falando da libertação. É ser o que você quer ser, sem ofender ninguém. É óbvio que esse é o limite, né? Como é que a gente pensa que essas mulheres vão de fato, se libertar? Quando, principalmente, a gente tiver acesso à educação, que foi a luta do nosso passado. Muitas mulheres lutaram para que as mulheres pudessem ser educadas tais como os homens. Então, cá estamos. Hoje a gente passa por um processo de educação muito similar, né? Estamos sendo educadas, recebendo uma base educacional equiparada. Então, estamos aqui hoje olhando para isso, e a gente precisa pensar agora como é que a gente vai para o mercado de trabalho e a gente alcança o mesmo, né? Como é que a gente ganha esse espaço? Parando de se colocar na posição de exploradas. E isso a gente não vai conseguir sozinhas. Não vai. Porque, veja, olha como isso é no mínimo, como eu vou usar isso? É uma relação... É binômio que fala? É binômio, né? Eu não sei o que você está... De duas vias, você está querendo dizer? Né? Um duplo sentido. Vou usar essa palavra. Tá, então vamos pensar da seguinte maneira. Eu, por exemplo, para eu conseguir um lugar que eu quero alcançar e que eu acredito que eu posso alcançar, eu preciso trabalhar e ganhar mais dinheiro para eu poder terceirizar minha rede de apoio, para eu dispor de tempo para me dedicar aos meus estudos. Vou dar esse exemplo. Só que eu não consigo fazer isso sem ter já alguém. Então, para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso de dinheiro. Olha que relação complexa, né? Estou dando um exemplo aqui, dentre tantos outros. Mulheres, por exemplo, que às vezes onde elas moram, a região onde elas moram, não dispõe de carro. Elas precisam pegar transporte coletivo para ter acesso a uma instituição. E isso as expõe, né, em condição de violência física, sexual. Então, nós estamos falando de algo que eu acho que eu já fui além do que eu queria trazer. Mas o que eu quero dizer
É complexo, porque a gente está numa situação de exploração e isso não nos permite ir além, mas alguém precisa ir além. E a gente precisa falar sobre isso, é falando sobre isso que se constrói, né? Porque é justamente através do intelecto que a gente vai alcançar as coisas. E por que nós não conseguimos ir além? Justamente por isso, porque nós é um mundo voltado de ignorância. E a ignorância não é falta de estudo, é falta de prática também, é falta de respeito, é falta de humanidade, de se entender nessa posição de seres humanos, né? Ganhar o meu espaço, óbvio que aquele que tem o privilegiado não quer perder o privilégio. E é verdade. Para eu ganhar esse espaço, eu vou sim precisar tirar o espaço do macho, da sociedade. Eu vou, porque eu quero competir os cargos de diretoria, eu quero competir o meu espaço onde eu quiser, inclusive com os maiores. Isso vai sim tirar espaço, eles vão ter que competir com um número muito maior de pessoas. E alguém que foi subjugado a vida inteira, um gênero que foi subjugado desde os primórdios. Nós fomos subjugadas. Nós fomos vistas como homens incompletos, como objetos, né? Como moeda de trocas para a família. Tem problema. E nós pensamos, e para a gente entender o nosso presente, a gente precisa olhar para o nosso passado, né? E para a gente construir um futuro, a gente precisa entender que nós estamos dentro de uma linha histórica. Então, falar sobre isso é dizer, olha, a gente precisa pensar sobre isso é sério, isso não significa, tem muita gente que tenta diminuir o feminismo, o movimento feminista, isso é muito triste, sem entendê-lo, né? Sem entender o movimento feminista, isso é muito triste. Isso é sinônimo de ignorância, e quando nós não conhecemos, a gente se põe num local de escuta. Então, eu, por exemplo, não conheço, então cabe a mim ouvir. Eu não conheço com profundidade, então cabe a mim ouvir. Cabe a mim ouvir para entender e saber como isso se manifesta em todas nós, né? Mas esse momento de construção. Vamos nos construir coletivamente, dentro de políticas e na prática também. Respeitarmos umas às outras, não nos ofendermos, não nos diminuirmos, sabe? Isso é muito importante. A gente se colocar, sim, num lugar de vamos lá, gente, tipo coaching mesmo. Vamos, meninas, a gente precisa se motivar, a gente precisa se olhar com muito respeito, né? Se proteger dentro das famílias também. Eu, por exemplo, eu tenho uma enteada e a minha enteada tem uma mãe. Eu preciso olhar como é que isso se manifesta, como eu trato com o meu atual namorado, se manifesta, por exemplo, na ex-esposa dele. Eu preciso me colocar nesse papel, porque às vezes eu sou os olhos daquela mulher que também está na mesma posição que eu, de mãe solo, né? E eu preciso entender que isso é como foi dito, competir no quê? Competir pelo quê? Vamos competir sim, mas vamos competir pelo que vale a pena. Vamos brigar para que a gente esteja lá e medindo com capacidade técnica, capacidade intelectual, né, lideranças ou não, enfim, habilidades no sentido geral da coisa. Obrigada. Vai ser E a você... Su? Eu queria só dar uma complementada, que eu estou aqui de gaiato, né? Vim aqui só para ouvir, complementar, porque eu acho que... Você está de convidada. Filhas do Vento é convidada. Você é convidada de honra. Ah, que bom. Me sinto lisonjeada de estar com vocês, porque são mulheres com muita carga boa, muita coisa, muito histórico, muita vivência. E eu ainda estou nos meus 25, né? Então, a gente está ansiosa para viver o resto e também quer contar tudo que já passou, porque é muito legal acompanhar essas diferenças, né? A gente vocês falaram bastante de ancestralidade, e para nós, assim, das gerações mais novas, isso é besteira, né? A mulherada não gosta muito de tocar nisso, mas eu acho que a gente lidar com a ancestralidade todos os dias, sem perceber, né? Tô saindo de casa, nossa, deixa eu voltar e pôr aquela correntinha com a pimentinha, deixa eu voltar e regar a minha plantinha, deixa eu pensar e fazer uma coisa diferente. Por que eu coloquei hoje o olho grego aqui pendurado ou alguma outra coisa que a gente compra e a gente não sabe muito bem o porquê? É a ancestralidade que fala com a gente todos os dias, né? A gente não percebe isso no dia a dia e é muito latente dentro da mulher, principalmente.
não é só sexto sentido. Eu chamo isso de ancestralidade e religiosidade, espiritualidade de toda forma que seja. Então, a gente tem isso muito marcado dentro da história da mulher, né? Mesmo ela não sabendo que isso vem de um histórico tão grande. Eu estava recentemente vendo uma matéria recentemente, mas lendo uma matéria de 2016. As mulheres conseguiram ter banheiro dentro do plenário, lá no Senado, aquele prédio maravilhoso, construído por Niemeyer, Kubitschek, todo mundo, né, projetou aquela coisa, aquela almerada toda. Não tinha banheiro feminino, não existia banheiro feminino. Elas começaram a ter em 2016. 50 anos as mulheres trabalhando lá sem ter banheiro feminino. Elas tinham que andar, assim, metros e metros lá no restaurante para conseguir usar o banheiro. Isso é um absurdo, né? Então, parte de políticas, desde políticas públicas e até mesmo de coisas triviais do dia a dia, que naquela época era normal. Tá bom, não tem banheiro aqui, não tem mulher aqui. A mulher é a serviçal que vai servir aqui todo mundo e sair, né? Quando foi projetado. Então, é uma coisa muito bizarra a gente pensar nisso, né? Da imagem da mulher e como ela veio se construindo ao longo desses anos. Hoje, a gente já tem mais de 20% das cadeiras do Senado ocupadas por mulheres, né? Então, mudou o foco de eleição e tudo mais. Hoje em dia, a mulher, eu acho que às vezes até capta mais votos do que o homem, dependendo de como é abordada a sua política, né? E, enfim, é tão importante para eles. Mas pensando em núcleo familiar, a gente percebe essa presença. Hoje em dia, a presença não é mais tão importante. Por isso que talvez falta uma rede de apoio para as mulheres. Porque a gente fica girando em torno dessas coisas que são importantes para todo mundo, como a Gabi falou. Eu preciso trazer o meu filho, eu preciso ter um bom trabalho, eu preciso deixar tudo confortável. No final do dia, você não está confortável. No final do dia, você fez tudo para todo mundo e você não fez nada para você. Mas tudo bem, todo mundo está bem, então eu também tenho que estar bem. Eu tenho que ser cobrada, eu me cobro para deixar todo mundo bem e no fim, talvez eu não esteja bem, mas ok, se está todo mundo bem, eu também tenho que estar bem. Eu fui criada para isso. É para isso que eu estou aqui, essa é a minha função. É a imagem que eu tenho. Mas será que eu preciso disso? Essa competitividade diária não é... Eu entendo vocês falarem isso com mulher. A competitividade diária eu acho que é com a gente mesmo. Porque a gente fica tentando realmente agradar, então você fica competindo com você mesmo. Você tem que fazer escolhas durante o dia que nem sempre vão te fazer bem no fim do dia, mas fazem bem para os outros. Então, é abrir mão, né, dessa questão da presença. Por isso que eu digo que hoje a presença não é mais o importante. O importante é deixar todo mundo bem na medida do possível que eu consigo, né? Que tem que ser sempre bem, perfeitamente bem, ser excelentemente bem, para no fim do dia eu ter essa compensação pessoal, que na verdade é bem pequena se a gente comparar com a compensação pessoal quando a gente faz algo para a gente mesmo. Quando a gente vai e faz algo, hoje eu não vou, hoje eu quero cuidar de mim, eu quero fazer a minha unha, eu sei lá o quê. A gente vai criando alguns hábitos durante a rotina que trazem essa sensação de felicidade. E ela tem que ser plena, não só quando ela está ligada a outra pessoa, ela tem que ser plena ligada a você. É a sua imagem. Porque senão a sua rede de ajuda nunca vai te ajudar. Ela vai te ajudar fisicamente, lógico. Eu acho que a gente falou bastante nessa questão física, né, do tangível. Eu estou falando mais do intangível, estou falando mais do transcender, né, que foi o início aqui da nossa conversa. O próprio dicionário, falando em questão científica, o Michaelis diz que o que é o transcender? É ir além dos limites, ser superior, chegar a um alto grau de superioridade ou ultrapassar os próprios limites. Isso é transcender. Então, você não precisa realmente de estar numa rede de ajuda, você não precisa ser feminista ou feminina, você pode transcender você mesma todos os dias, com pequenas atitudes diárias e de acordo com a imagem que você vê de você mesma.
Mas é claro, é óbvio, se você tiver num grupo e junto com outras que compartilham da mesma voz, da mesma coisa, e quando o objetivo está alinhado, não existe competitividade, existe compartilhamento, e aí todo mundo dando a mão vai ser muito mais fácil de você passar. Mas isso é uma luta diária, e aí nem sempre todo mundo entende que isso precisa começar de você, para depois chegar no outro, né? É isso, gente. Adorei falar. Muito obrigada. 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 Eu posso falar uma colocação? Sim, claro, deve. Então, a única coisa que me chama muito a atenção da mulher, com referência àquela que sobe um cargo, ou que está no governo, é que ela não perca esse feminino dela, porque tanto o feminino, mas o feminino que é inerente a ela, né, que é inerente a ela, porque se você tem uma pessoa com um cargo público, ela vai pensar muito mais na família, nas crianças, nas mulheres, né, nas pessoas com mais desprotegidas, porque no meu entendimento isso é inerente aos dois, mas é inerente mais a ela por ela ser mulher. Isso que eu acho, no meu entendimento, a mulher deveria perder, sabe? Mas às vezes eu penso que isso realmente, pelo fato dela querer em busca da sua essência, vamos dizer assim, da sua essência, ou desse patamar igual, de igualdade com o homem, ela vai pelo masculino, fica nesse patamar de ir para fora, de agir, e não vê esse lado do cuidado. Eu acho que isso acaba se perdendo muito. É isso que eu penso. Então, gente, eu não sei quanto tempo nós estamos falando, mas está muito gostoso. Se deixar, nós vamos passar a tarde, a noite. Voltando um pouquinho para o lado holístico, a nossa amiga Pela, hoje de manhã. A gente costuma dizer que foi coincidência, mas não existe coincidência, né? Ela acabou fazendo uma tiragem de uma carta, e a Suelen vai compartilhar a carta para a gente, e a Pela vai falar um pouquinho da carta, que está ligado ao tema, fortemente ligado ao nosso tema. A carta, ela fala da mulher mutante, né? E justamente a mulher mutante é aquela que vem mostrar os ciclos. Então, ela fala para no meu entendimento, Desculpa, ela fala... vocês conseguiram ver a carta? Sim? Ela saiu, entrou e saiu. Tá, vou pôr de novo. Pode ir falando. Tá. Então, ela fala dos ciclos, né? Então, os ciclos femininos, inclusive, né? Dos ciclos femininos. Porque diz que antigamente a mulher, no sentido patriarcal, ela olhava para a menstruação como algo, né? Nojento, é uma coisa que não era inerente, é uma coisa que era fora, que não tinha, né? Não era feminino, não era uma coisa, né? Era nojento. Então, olhando para o lado feminino, fala assim, olha, inclusive o ciclo da menstruação, que são partes do feminino, que é um momento de interiorização, que é um momento onde você fecha ciclos e abre um novo. Então, eu entendi assim que a mulher ela não pode se desviar de seus ciclos, porque nela ela é um ciclo, ela propriamente é o ciclo, né? O ciclo da própria ovulação. E quando ela não tem mais, ele diz a carta, quando ela não tem mais o sangue, já sangue, né? Ela acaba, o sangue fica retido quando ela fica sábia, que é quando ela tem menopausa, né? Quando ela está já menopausada, então não tem mais menstruação e ela está com certa idade, né? E ela fica sábia.
mas faz parte da mulher os ciclos, que ela não se desvia disso, né? É muito interessante a carta da mulher mutante. Os ciclos da mulher. Tudo é cíclico. Na verdade, né? Toda mulher é mutante mesmo, né? Quantos papéis Isso. uma mulher assume, né? Durante a Quantos vida. papéis? Quantas luas se E passam ao mesmo momento, né? para que a É ao gente mesmo momento. atinja essa menopausa sábia, só que ao mesmo tempo vai trocando seus hormônios, que vai te desestruturando um Isso. pouquinho por dentro, vai te desmontando algumas crenças, porque falando em ciclos, né? Talvez esse penúltimo ciclo, que seja a meia-idade, entrando para o final da vida mesmo, né? Talvez seja um dos mais difíceis de assimilar, justamente por conta das crenças, né? A gente sempre acha que você vai ficar menos feminina quando você sair desse ciclo, né? E talvez uma das coisas mais complicadas para uma mulher seja Sim. realmente enfrentar Aceitação. esse ciclo final. Eu não vou dizer para vocês que eu estou enfrentando ele facilmente, porque não é fácil, mas eu acho que a aceitação de que tudo é cíclico e que tudo retorna e de alguma forma você se reinventa e recomeça, eu acho que é o único caminho de lidar com essas dificuldades, porque eu vou dizer um negócio. Adolescência é aquele pico. Vocês que estão aí mais perto lembram. Depois tem gravidez, depois tem pós-parto, e depois vem essa fasezinha pré-menopausa e depois a menopausa, que eu ainda não cheguei lá, mas se tudo correr bem e o Covid não me levar, eu chego. Mas realmente, Nossa. tome mutação, somos mutantes, com certeza. Ô, André, é engraçado perceber quando que a gente começa a menstruar, né? A menstruação vem na vida da mulher, né? Da menina, e ela não tem ideia do que pode acontecer. É muito relativo, porque isso também depende da criação que você teve com a sua mãe. Depende dessa relação da ancestralidade que a gente estava falando. Então, às vezes, a menstruação vem, a menina não sabe o que é, ou então simplesmente a gente aprende que é você se preparando para ser mãe, mas, poxa, eu tenho 12, 13 anos, 14 anos, todo mundo fala para eu, né, me prevenir, mas meu corpo vem e mostra que eu posso ser mãe a partir de agora? O que é isso? Como assim? Então, vem de novo a questão da figura da mãe ancestral, né, da mãe que aprendeu alguma coisa e passa isso para a filha, até ela entender, até a menstruação virar algo rotineiro, mensal, e que ela aguarda, e que ela sabe que precisa, que depois de um tempo vira algo até esperado pela mulher, né? Eu sou jovem, então eu não menstruo, eu vou ser sincera, eu não menstruo, eu tenho o DIU, né? Dispositivo DIU, então eu não menstruo, mas eu sinto falta de menstruar. Faz alguns anos que eu não menstruo, eu sinto falta, porque além disso é uma liberação, é uma limpeza, é algo que vai até espiritualmente te leva para outro lugar, porque os dias próximos e os dias pós são muito diferentes, a gente sente, não só de questão hormonal, mas também de questão mental, essa necessidade da menstruação. Então ela vem e às vezes a gente não sabe o que é, né? Às vezes não, a maioria dos adolescentes não sabem lidar, precisa de uma orientação. E então, quando passa todo esse ciclo, chega no final, aí a gente fica assim, né? Igual vocês que já estão próximas, né? Entrando na menopausa, como você está falando. Caraca, e agora? O que eu vou fazer? Vocês não se perguntam isso? E agora estou livre. Agora? E agora estou livre. É libertador, mas também vocês vão sentir falta. Como eu digo porque eu tô há anos sem menstruar e eu sinto falta de menstruar, de fato, entendeu? Então, por essa questão mental, tudo mais que a gente tem conversado,
ser mutante, né? Ficar um tempo sem menstruar e volta a menstruar. Qual que é o ciclo que isso vai coroando dentro de você, né? Dentro da sua história também é bem importante a gente entender. Então, aí a gente pode até pegar um gancho aí desse tema de menstruação e um Menina, dia... tira a imagem, põe o vídeo de vocês. Não entendi. A imagem ainda está na tela, ou não? Não, para mim está aparecendo todo mundo. Ai, desculpa, Adri, te interrompi à toa. Não tem importância. Eu tirei agora, estava assim. Tava assim, é que ela tá no celular, não dá para mudar as páginas toda hora. Bom, então, a gente pode até um dia falar, cada um fazer um depoimento, porque a minha experiência, eu tive muito, eu era criança, eu comecei a menstruar com 8 anos e meio. Eu era criança mesmo, né? Eu não vou falar que eu brincava de boneca, porque eu não gostava de boneca, mas E eu eu brincava que achei que a minha foi cedo, Adriana, agora choquei. 8 anos e meio. Então, a gente, uma hora, eu vou deixar até aqui registrado, uma hora nós vamos conversar sobre isso, independente de ser o Dia da Mulher ou o Mês da Mulher. Amanhã nós vamos publicar um post onde eu digo que todos os dias é dia de todo mundo, né? Tem aquela música que todo dia era dia de índio, então eu acho que todo dia é o dia de todo mundo, né? Que, na verdade, é o comércio que criou o dia, ou aquele dia, né? Apesar de que existe o dia que eu nasci, é o meu dia, né? O dia do Natal é o dia do nascimento de Jesus. O Ano Novo é a paz, né? A paz universal. Então, existem os dias. Já está criada a egrégora. E vamos lançar aí esse tema, falando sobre menstruação, e cada uma vai dizer como foi, se a mãe chegou a orientar, como diz a Suelen, muitas vezes a menina não é orientada, não tem noção. E eu concordo que está ligado à espiritualidade, porque e as fases da lua, eu como estudo xamanismo, passei pela Wicca, a gente, dependendo da lua que você está menstruando, você tem um tipo de comportamento, a tua sensibilidade aflora, você consegue conversar com você mesma, é você e você ali de frente, é você essência ali, você mesmo. O eu sou, mas ali, forte, né? Guerreira, mostrando quem você é. E tem mulher que, como ela não é voltada para esse lado mais ou religioso, ou esotérico, ou místico, eu não sei como que eu poderia fazer essa colocação, ela passa como uma rotina, uma coisa simples. Não é uma ritualística por conta de algumas pessoas têm um nojo, e tudo isso é falta de informação, falta de convivência, falta de alguém chegar, pegar na tua mão e falar, vai acontecer isso com você, o teu peito vai crescer, seu quadril vai alargar um pouquinho. Então, tudo isso, você conseguir se recepcionar, e às vezes isso daí é na pancada, né? Até hoje em dia, que é tudo mais moderno, as meninas aprendem com as amigas. A mãe acho que não precisa, nem com a filha e nem com o filho, mas não é isso, né? Então, a gente deixa esse tema preparado para uma outra conversa, convida mais gente, abre um pouquinho mais para quem quiser participar. E eu agradeço todo mundo, agradeço a oportunidade, agradeço a tecnologia e vamos ter muita coisa boa aí para a gente estar falando. Agradeço as convidadas, agradeço as minhas irmãs do vento, e vamos continuar junto aí na jornada. Eu passo para a Pela ou para a Andréia, para quem quiser falar, e aí a gente passa para as meninas. Muitíssimo obrigado, gratidão e até a próxima. Gratidão e até a próxima. Muito obrigada a todas. Gratidão, gente. Adorei ter conversado. Papo muito legal. Até a próxima. Foi muito bom também, agradeço. Podem sempre me convidar. Foi muito produtivo, eu acho. Muito produtivo para todas nós. Muito obrigada. E prazer, para quem eu conheci hoje,
Thanks tecnologia, né? Ó, que consegue unir todo mundo nesse período. E fiquem bem, se cuidem, viu? Meninas, que demais. Obrigada pela oportunidade desse espaço. Que errando ou acertando, hoje a gente tem o poder, inclusive, de fazer isso, né? De compartilhar essas ideias, inclusive dar a cara a tapa, às vezes, para a gente ser criticada, porque é na crítica também que nascem ideias novas, que a gente vai se reconstruindo. Então, que a gente continue se construindo como pessoas, como indivíduos, como coletivo, né? E um beijo, muito obrigada. Fiquem bem. Beijo, te amo, filha. Ah, fofa. Ai, gente, é muita fofura. Ai, que Ah, mamãe babona, mamãe babona. Tchau, beijo.